Está no ar mais uma edição do programa Na Quadra com as Estrelas, o seu programa que vem contar a real história do basquetebol e dos seus intervenientes. Hoje, como é da praxe, temos aqui mais uma das maiores figuras e de grande referência do basquetebol nacional. Para a vossa atenção, Benjamin Avó. Como está, coach? Está tudo bem. De facto, é um prazer e inestimável honra tê-lo aqui no nosso programa. Por favor, sinta-se à vontade. Obrigado. E devo agradecer o convite que me foi formulado pelo programa. E é um programa que acho que está preocupado com as situações das estrelas e não só o basquetebol. Mas é que agradecer mais uma vez. Pois é, para começar, quem é realmente Benjamin Avó? Bom, Benjamin Avó é um jovem que nasceu na província do Ambo em 1965. E onde comecei a dar os meus primeiros passos como basquetebolista. Primeiro comecei na escola, no ensino secundário, na altura, e consegui ser campeão nacional escolar. E aí senti o prazer e o gosto pelo basquetebol e transferi-me para Luanda. E em Luanda joguei no Petro Atlético de Luanda, onde permaneço até hoje. Estou no Petro desde 1985. E a minha primeira seleção também foi em 1985, talvez por isso, é que eu depois incorporo-me na equipa do Petro, onde estou até hoje como treinador. Muito bem. E falando da primeira vez que participou numa seleção, foi em 85, lembra-se se foi um africano, pan-africano, quando é que foi isto? Não, aquilo seria a preparação para o campeonato africano, eu acho que foi na Costa do Marfim. Mas nesta fase eu tinha sido afastado da seleção, porque aquilo era um projeto a longo prazo e era uma seleção onde havia muitos jovens. Quer dizer, havia aquele mix da nova e antiga geração, que era uma seleção com Gustavo da Conceição, Eurico Araújo Boneco, estava presente nós jovens, que era o Paulo Macedo, Aníbal Moreira, Ademar Barros, para depois, assim que terminassem, passassem o testemunho para nós darmos continuidade àquilo que era o projeto feito pelo senhor Vitorino Cunha e Vladimir Romero. E em 91 já fiz parte da seleção nacional. Já estive nos 12, como segundo base. Na altura o primeiro base era o Paulo Macedo. E nós alternávamos muito. Era eu, Paulo Macedo e o Joaquim Pedro. Depois fomos para o segundo campeonato, ou minto, o terceiro campeonato, em 1993. Em que nós ganhamos no Quênia. Fomos à final com o Egito e ganhamos o Egito na final, que ele foi o terceiro campeonato. Depois voltamos a ganhar em 1995. Eu já era o base principal. Em 95, pô. Em 95, na Argélia. Na Argélia. Em que fomos à final com a Nigéria, ganhamos e acabamos por claudicar em 97, que foi em Dakar, Senegal. E em Dakar houve aquela revolução que na altura o treinador, de 95 e 97, o treinador foi o falecido Vladimir Romero, onde ele estava a fazer a remodelação da seleção nacional. 97, fruto da inexperiência de alguns jogadores e o fruto da hostilidade que tivemos na altura da competição, isto principalmente no jogo da meia-final contra o Senegal, as jovens que não estavam habituados àquela vivência e pronto, acabamos por perder o campeonato em 97. Em 99 foi cá em Luanda, voltou para nós o campeonato em 99, já na presença do Sr. Mário Palma, em que participei da preparação toda e que no final acabo por não participar nos 12, porque eu já tinha tomado minhas decisões com relação à seleção nacional. Sim. E acabamos por ganhar o campeonato. Depois demos continuidade. Dei continuidade só a jogar pelo clube, Petro de Luanda. E em 2001, com o Sr. Mário Palma também, ganhamos o campeonato, acho que em Marrocos. Participou, foi este campeonato? Não. Já não vou a este campeonato. Já não vou também em 2003.
Mas permanentemente acompanhei essa trajetória toda da Seleção Nacional. Até que eu termine a minha carreira em 2004. 2004. Exato. No Petro, sempre jogou no Petro? Não, eu comecei a jogar no Ambo, no Mambroa, mas é para realçar que eu antes de jogar basquete era jogador de futebol. Exato, era aí que eu queria, Exato. Porque da história que eu vi do avô é que era um excelente jogador de futebol. Exato. Como é que depois fez essa troca? O que é que lhe motivou a permanecer no basquetebol em detrimento do futebol? Não, nós na escola nós praticávamos tudo e havia necessidade de, na altura, escolher alguns jogadores para representar a província do Ambo no Campeonato Nacional de Basquetebol que se realizou na província do Lubango. E então eu fui daqueles jogadores selecionados. Após o Campeonato Nacional, aquilo foi eu acho que aquilo foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida como desportista. E aquilo é que me fez motivar para jogar basquetebol. Mas o basquetebol, quer dizer, eu só saltei para da quadra do futebol para a quadra de basquete, porque era um complexo, que era no Mambroa. Saí da relva, fui diretamente para a quadra de basquetebol. E pronto, dei continuidade a jogar no Mambroa, até o Mambroa extinguir-se. É aí que eu venho para o Petro. Petro do Luanda. Mas agora, como eu acompanhei e vi-lhe jogar, e que entre nós pode ser que é um dos melhores bases angolanos, por que é que nesta altura não chegou a jogar por um clube internacional? Não, eu, por acaso, tive um convite para jogar em Portugal, na Gaia Futebol Clube, mas eu abdiquei do convite porque, na altura, nós tínhamos uma situação que era complexa. Eu lembro que só hoje foi depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona 92, fui contactado, e até por quem arranjou-me este clube foi o Sr. Mário Palma, fui contactado pelos dirigentes da Gaia Futebol Clube. Mas posto na Gaia, eu acho que o sentimento familiar bateu muito mais do que eu ficar. Nesse contexto chegou ainda a ir para o clube? Sim, cheguei a ir para o clube, fiquei 2 semanas no clube, mas achei que tomei as minhas decisões, achei que não devia ficar em Portugal. Então conversei com os dirigentes do clube e regressei para Angola. Posto em Angola, a prioridade era o Petro e continuei no Petro. E acha que esta escolha até certo ponto tenha impossibilitado ou dificultado tenha criado alguma má situação na sua carreira? Não, eu acho que foi das melhores opções que eu tive, porque eu acho que não me daria bem em Portugal. Então acho que o dever familiar chamou-me, e não só, achei que o momento em que eu vou para Portugal, eu tinha deixado uma lacuna muito grande naquela posição. E estaria a ser injusto com o próprio Petro de Luanda eu sair do Petro, a trocar o Petro pela Gaia Futebol Clube. Então preferi regressar. Que era a base principal. Exato. E quando regressei, o falecido Vladimir Romero, que até por sinal é meu padrinho de casamento, ele disse-me que só fiz a melhor coisa. Porque o que te pagam lá em Portugal, tu acabas por receber mais, melhor, e acabava por trabalhar melhor cá em Angola do que em Portugal. E fiz a escola. Muito bem. E falando nisto, qual foi o melhor momento da sua carreira como jogador? O melhor momento, eu tenho aquilo na minha memória, foi quando nós fomos ao segundo campeonato africano, que ganhamos no Egito, em que o professor Vitorino Cunha achou que eu devia ser o terceiro base da seleção. E nesta altura do jogo da final, o Paulo Macedo lesiona-se. E assim que o Paulo Macedo lesionou-se, então chamou um colega meu, que é o Quinzinho, para substituir o Paulo Macedo. Quinzinho jogou no Asa? Sim, jogou no 1º de agosto e depois para o Asa. Então chamam o Quinzinho para entrar para o jogo e o meu colega, que é o Quinzinho, mete-se a chorar, porque era uma responsabilidade muito grande. Meteu-se a chorar, era uma final, é lógico, e ele... Era o jogo da final? Era o jogo da final, contra o Senegal. E o Vitorino simplesmente achou que ele não estivesse preparado para aquilo. E chamou-me e entrei para o campo. Assumi Assumi aquela responsabilidade isso mesmo, toda. Logo ao começar o jogo?
Não, eu acho que foi no... Agora são períodos, não é? Sim, Eu acho que foi mesmo na primeira parte, mas no final da primeira parte. Ok. E então, naquele momento, tive uma alegria muito enorme, porque tinha 2 jogadores na minha equipa que me motivaram a jogar, porque em todos os momentos que dessem uma bola para conduzir a bola, eu devolvia a bola para o Aníbal, que era o jogador que já andava nessas andanças há muito tempo e que já tinha aquele traquejo de estar numa competição como aquela. E ele rapidamente, pronto, levou duas vezes a bola e depois deu-me um bafo assim mesmo. Eu falei, leva a bola, estás com receio de quê? Tu é que és o base. E pronto, foi uma confiança que ele transmitiu-me e a partir daquele momento fui jogar a Seleção Nacional e joguei. Eu acho que eu devo dizer assim, sem desprimor aquilo que aconteceu com os outros meus colegas, eu dei aquele campeonato à Seleção Nacional. Ganhei uma confiança enorme, os meus colegas confiaram em mim e acabamos por ganhar um campeonato africano. E daí em diante, pronto, fui sempre utilizado como primeiro base. Como base principal. Exato. E acabou sendo depois em 93, 95, 97, que é uma pena 97 porque nós tínhamos um jovem que acabou por dar conta do recado, que é o Miguel Lutonda, que era um base que não era um base, mas nós acabamos por fazê-lo base. Que jogava na altura 2 e 3. Exato. Na altura o Vladimir Romero teve um diálogo comigo para falar sobre o Miguel. Era um jogador que tinha potencial, mas que tinha que jogar na minha posição. Isto não era em função da minha idade, mas sim em função daquilo que eram os meus objetivos com a Seleção Nacional. Eu também já quis abandonar a Seleção Nacional e só ficar no clube. Eram muitas competições permanentemente e era muito tempo fora do habitat familiar. E lá fomos pegando o Miguel e transformamos o Miguel no base em que foi até terminar a carreira. E ele começou a dar bons indicadores no Campeonato da África de 97 e que foi uma pena ele não ter ganho aquele campeonato. E nós ali, a partir daquele momento, começamos a perceber que não, nós temos alguém que possa substituir. E eu, em tom de gozo, dizia, agora vais sentir o que é a batata quente aqui dentro. Pronto, e ele fez jus àquilo que a gente conversou com ele e superou-nos quase todos nós. E só devo agradecer ao Miguel aquilo que ele fez pela Seleção Nacional e por ter nos ouvido para estar naquela posição. É verdade. O grande general. O grande general. Isso também foi muito fruto daquela experiência, né, que foi passando. Exatamente. Para o Lutondas e outros jogadores mais experientes no campo puderam, na verdade, transformá-lo no grande base que foi o Miguel Lutonda. Exato. E é para lhe dizer que o Miguel, ele era sempre convocado para as seleções nacionais, mas era sempre afastado na altura das competições. Isto em função mesmo dele não jogar naquela posição. E ele chegou na alta competição muito tarde. Ele chega na alta competição com 27 anos. E com 27 anos, fazer aquilo que ele fez ao longo do período em que ele jogou na Seleção Nacional, é de louvar o trabalho que ele faz, ele fez. Realmente. Pois é. Esta conversa com Benjamin Avô. Vamos para um curto intervalo e já voltamos. Muito obrigado. Estamos de volta, é a segunda parte do nosso programa e aqui esta conversa com Benjamin Avô. Coach Avô, grande base, um dos melhores bases de todos os tempos da Seleção Nacional e do Petro de Luanda. Mas o que é que acha que devemos fazer hoje para podermos ter, de facto, bases que puderam jogar a alto nível como coach e até como o próprio Miguel Lutonda? Bom, eu penso que primeiro nós temos que mentalizar a nova geração. O importante é trabalhar, porque a nova geração tem um grande problema. É que espera o trabalho único e simplesmente dos treinadores. Não. Tem que haver um trabalho extra e são coisas que eu tenho passado, essa mensagem que eu tenho passado. E esse tipo de trabalho individual carece de infraestruturas, o que nós não temos, nós temos um grande problema nisso.
E nós acabamos por não fazer bem o nosso trabalho, mesmo por causa disto. Mas o problema principal é ele ter consciência daquilo que quer fazer, daquilo que está a fazer, porque nós na altura também conciliamos o estudo e o desporto. E então, hoje, há um outro aspecto que é muito fundamental, é o aspecto comercial. E então, eles acabaram por meter isto à frente em detrimento daquilo que é o trabalho, daquilo que é o objetivo, o foco deles. E acabamos por ter esses problemas. Mas nós acredito, se nós sentamos à mesma mesa, falamos e falamos a linguagem que no passado foi passada pelos antigos treinadores, acredito que a gente possa melhorar nesse aspecto. Eu acho que sim, porque mesmo olhando para o basquetebol, a posição está em crise, mas ainda se consegue fazer alguma coisa. Mas embora nós, os aficionados, é nosso desejo ver os jovens a jogar a alto nível, assim como jogou o coach. É diferente, não, porque vemos que na seleção não há liderança. Os bases não conseguem liderar a equipa e é um papel que o avô desempenhou muito bem. Por isso é que nós esperávamos, mesmo hoje falando agora para o avô e coach, era se calhar para ver como podíamos melhorar esta posição. Trabalhar com os jovens e passar-lhes esse espírito de responsabilidade, esse espírito de liderança para que possam, de facto, levar os caminhos da seleção a um bom porto. Isto passa por aquilo que eu acabei de dizer, passa por trabalho, muitas horas de trabalho. E nós, ao longo das nossas carreiras, tivemos muitas muitas horas de trabalho. E, para além das horas de trabalho, nós estávamos mentalizados do que é que a gente pretende. Pronto, a minha posição é esta. O que é que eu devo fazer? E nós passamos essa mensagem aos atletas. E cabe a eles acatarem essa mensagem. Eu disse, há bocado disse em off, que o atleta hoje em dia só espera o treino do treinador. Isto não é bom. E nós, hoje, o reflexo daquilo que a gente trabalha nos clubes da nossa seleção nacional, infelizmente. Porque a seleção nacional não vai ensinar um base a jogar como base na seleção nacional. Isto é feito nos clubes. É um trabalho que a gente tem estado a fazer permanentemente. Eu sempre tenho dito aos meus colegas, os grandes e bons executantes do basquetebol têm que estar na formação. Mas há um problema que é pertinente. Têm que estar na formação, realmente, mas têm que ser bem remunerados na formação, porque eles acabam por ficar nos séniores, porque sabem que nos séniores há uma remuneração superior à formação e acabamos de deixar uma lacuna muito grande lá embaixo. Então, este é um dos grandes problemas que a gente está a tentar combater nesse aspecto. Mas isso carece de quê? Uma organização, carece de uma conversa, área técnica dos clubes e federação, para nós sabermos o que é que a gente pretende com o basquetebol, qual é o caminho a seguir neste momento, não só nos clubes, mas a nível da federação. Criar um gabinete técnico que se criou no passado, que se tinha no passado, para nós padronizarmos novamente o que foi no passado do nosso basquetebol. Muito bem. Pois esteve há pouco a falar a você sobre o melhor momento da sua carreira. Agora, cá entre nós, qual foi o pior momento da sua carreira como jogador? Olha, o pior momento da minha carreira como jogador foi em 1990, na preparação para o Campeonato do Mundo. E, 10 dias antes da competição, que era o Campeonato do Mundo, meu primeiro Campeonato do Mundo na Argentina, acabei por me lesionar. Lesionei-me e acabei por não fazer parte dos 12 jogadores daquela competição. Mas há um prémio que me foi dado, e o prémio foi estar presente com o grupo, porque até tinha que fazer a recuperação. O prémio foi eu ter ido com o grupo na Argentina, na competição, e assistir à competição até o final. Esse foi um dos momentos mais tristes. Pois, é complicado. Mas conseguiu superar e correu tudo Não, bem? graças a Deus consegui superar. Depois da Argentina, vim cá para Angola. O Petro Atlético mandou-me para Portugal para fazer a recuperação. Fiz a recuperação em Portugal e voltei a jogar pelo Petro e pela Seleção Nacional. É uma pergunta, como é que eu vou dizer? Já sei a resposta, mas vou lhe perguntar.
Qual é o seu clube do coração? Já nem necessário dizer. É mesmo o Petro Atlético de Luanda. Mas eu tinha... Isto porque é que é o Petro de Luanda? Eu saí muito pequeno do Mambroa e eu passei muito mais tempo, a minha carreira toda no Petro de Luanda do que no Mambroa. E acabei por fazer o quê? Esquecer o próprio Mambroa em detrimento do Petro. Mas eu tenho as minhas raízes no Mambroa também. Mas acabei por ser do Petro até hoje. Também são muitos anos. Os nossos telespectadores em casa queriam saber disso realmente. E hoje, pronto, teve ligado, ou melhor, está ligado praticamente a vida toda ao Petro de Luanda. Um jogador, hoje nas vezes treinador, é o Petro de Luanda. É verdade. Já lá tem 85, 2019 é muito tempo. Sim, é. Exato. Conheço os cantos todos da casa. Tricolor. Exato. Conheço as pessoas que estão lá na casa. Partilhei muitas coisas boas e também coisas más. Para dizer que fui capitão do Petro durante 12 anos, isto me orgulho muito. E acabei por fazer e ter 19 títulos pelo Petro. E isto não tem como eu não ter uma ligação com o Petro. Não tenho, e o que eu acho que eu devo é transmitir tudo aquilo que ao longo deste tempo, aos mais novos, para que num futuro muito próximo a gente tenha um Petro Atlético igual ou superior àquilo que é neste momento. Muito bem. Falando nisto no Petro, tempo de jogador, qual é o movimento característico do avô que na altura, quando fizesse, ele resultava sempre em ponto para o Petro de Luanda e até mesmo a seleção nacional? Qual é este movimento? Olha, eu tenho uma característica que eu tento passar esta mensagem aos jovens da minha posição. Primeiro, saber em que posição é que estás no campo. E depois saber em que posição estão os teus colegas. E depois, a técnica individual é muito fundamental. É o que eu tinha. Então, eu desenquadrava bem e assistia muito bem. Então, isso fez de mim um excelente base. Mas eu inspirei-me num grande jogador que eu tenho e admiro muito até hoje, que é o Magic Johnson. E então eu trabalhei muito, mas muitas coisas que o Magic fazia. Para isso é que eu disse há bocado, é necessário horas e horas de trabalhar sobre aquilo. Porque nós, quando temos um ídolo, nós temos que fazer alguma coisa. Se não formos igual ao nosso ídolo, pelo menos ser semelhantes, hoje tentar encostar a ele para que um dia possamos jogar junto ou eventualmente estarmos juntos na mesma equipa. E aconteceu comigo. Eu trabalhei nesse sentido, tinha uma visão ampla do que estava a passar dentro do campo, assistia muito bem os meus colegas, desenquadrava bem os adversários para poder atrair a defesa e eu assistir os meus colegas. Esse era um dos esforços. E esse esforço aprendi e muito vendo o que o Magic Johnson fazia. E aqui em Angola tinha um jogador que fazia muito bem isso, que era o Paulo Macedo, que era um jogador mesmo no ar, já sem linha de passe, ele conseguia desdobrar-se e fazer linha de passe. E eu também acabei por fazer isso. Isto é que me caracterizava. Pois é. Esta conversa com o Benjamin Avô, treinador de basquetebol do Petro de Luanda. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Muito obrigado. Estamos na última parte do nosso programa e essa conversa aqui com Benjamin Avô. Pois é, Benjamin Avô, tivemos aqui a falar um pouco sobre os bons e maus momentos, mas aqui agora há uma particularidade. Foi um grande jogador, um exímio base, controlador, grande armador de jogo. Diga-nos que sacrifícios teve de fazer na vida para que fosse essa pessoa, a estrela que brilhou e o grande treinador que é hoje de basquetebol. Bom, nós temos coisas na vida, quando a gente tem um propósito, nós temos de abdicar de muitas coisas. E eu tive que abdicar de muitas coisas, como até ficar com a minha família, ser pai e mãe, na altura quando miúdo,
porque queria ser um desportista nato. Eu, várias vezes, o meu falecido pai andou atrás de mim para não praticar desporto, porque eu tinha que estudar. Mas ele depois percebeu que é aquilo que eu gostava e percebeu que eu podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E depois, fruto disso, é mesmo o trabalho, dedicar-se muito ao trabalho para poder atingir aquilo que uma pessoa almeja. Então, o que eu queria era um dia atingir-me top, ser um jogador profissional, não só em Angola e para fora do país, mas houve várias coisas, houve vários interregnos na vida, que é muito natural que aconteça, e então acabei por não ir onde eu podia, onde eu preconizei, né? Mas acredito que 90% daquilo que eu preconizei como objetivo de um desportista, acabei por fazê-lo. Nem tudo na vida é feito a 100%, mas acabei por fazer e hoje continuo a fazê-lo de uma outra maneira. Como é que era para si gerir as questões ligadas ao balneário, como capitão da equipa? Exato. Eu antes tinha aprendido muitas coisas com o Aníbal Moreira, que até hoje é o capitão de todos os capitães, na Seleção Nacional de Angola. Com o Aníbal chegou na Seleção de Angola como capitão muito miúdo, e houve coisas que eu tive que absorver, e aquilo transmiti para o clube. Então, comecei-me a dar bem como capitão. Era difícil realmente gerir o balneário, mas eu já tinha aquela consistência porque já vinha da Seleção Nacional, vendo o que o Aníbal, o que o Gustavo da Conceição fazia. E aquilo tudo fez com que eu absorvesse e transmitisse dentro do nosso grupo de trabalho. Realmente era difícil ter que aturar um Baduna dentro do balneário, aturar o irmão dentro do balneário, aturar um Vitor de Carvalho no balneário. Quer dizer, era coisa, mas não era felizmente fácil, não era fácil. De personalidade forte. Mas agora falando no grupo, diga-me lá, por favor, ou diga-nos, perdão, quem é o jogador que ele conseguia compreender melhor em campo, aquele jogador que realmente marcava, era armador, que sempre que olhasse, era fazer aquele passe, já lá estava a bola e era ponto. Falando isso do Petro também na Seleção Nacional. Normalmente no Petro, fruto do trabalho durante muitos anos juntos e até na vida extra de desporto, a gente sempre andou juntos. E então nós tínhamos a mímica que ele já sabia, quando eu tivesse a penetrar, onde é que ele tinha que se posicionar para eu passar a bola, que era o Vitor de Carvalho. E isto treina-se, isso faz-se todos os dias. Então nós, ao longo da nossa carreira, sempre trabalhamos juntos. E ele já sabia disso. E depois começou a vir outros jogadores. E aparecia o próprio Baduna, que depois ele assumia as responsabilidades, porque ele era um jogador muito potente e logo nós tínhamos que responsabilizar em algumas coisas. Por isso é que eu ficava sempre ao lado dele para lhe transmitir essa experiência para que não se envolvesse em muitas situações. Ele era infusivo e uma pessoa tinha que estar sempre com ele dizendo que isto não coisa. Mas, em suma, a equipa toda conhecia-se, principalmente no Petro, porque nós trabalhamos muito tempo juntos. E nós tínhamos nós principalmente programamos todos os fins de semana com a equipa, nós tínhamos que nos encontrar em casa de cada um de nós. E aquilo solidificou mais o grupo. E é aí onde vem a minha forma de lidar com os colegas. Então isto fez com que eles respeitassem muito mais e até hoje eu passo pela rua, todo mundo chama o velho capitão, o capitão. E é muito importante quando num grupo haja respeito e quando haver problemas, as pessoas têm que estar sempre presentes. E eu sempre fui uma pessoa muito presente nos problemas dos outros. Acabo por deixar de fazer os meus para salvaguardar o problema dos outros. Isso é o posicionamento do líder, é verdade. Exatamente. E já agora, falando em liderança, quem foi o treinador que mais lhe marcou? O treinador que mais me marcou é falecido, que é o Sr. Vladimir Romero. Por quê? Porque ele era um líder. Ele vivia os problemas sociais dos jogadores. Isso é muito fundamental para um líder. Porque o líder tem que saber o que é que se está a passar para que eu possa, porque eu não posso ter um atleta dentro do campo e não saber os problemas que ele tem. Às vezes ele não está a render por algum problema que tem. E então isto fez com que
eles me transmitissem isso, e principalmente a mim, eu como capitão. Havia vezes que ele dizia, olha, eu não vou poder ir à casa do fulano, vais tu à casa do fulano. Tenta saber o que é que está-se a passar, tenta saber por que é que ele desapareceu 2 dias. Então tudo isto fez com que eu adquirisse essa experiência, e ele transmitiu-nos essa experiência. Para além de ser treinador, tu tens de ser um pai, tu tens de saber o quê, porque nós já estamos juntos há muito tempo, como é que eu não sei os teus problemas? Eu tenho que saber os teus problemas. Porque o atleta, para render bem, nós temos que saber os problemas dele. E isto acontece cá. Nós, hoje em dia, temos noção que há atletas que, hoje, em função da sociedade que está toda disparada, o que é que acontece? Há atletas que vêm de Cacoaco de Viana até o Petro, mas os países, às vezes, não têm condições financeiras permanentemente para dar o dinheiro do táxi para os miúdos. Aí vem a parte do treinador, vem a parte do líder. E tem que dizer, pá, não tens dinheiro, porque olha, até que este dinheiro fica para uma semana completa para tu apanhas o táxi. Quer dizer, isso tudo é que faz com que a gente consiga obter resultados. Hoje por hoje, já tem o Petro Atlético, felizmente, nesse aspecto, já tem transporte para os miúdos, que tiram do clube e levam para os pontos mais próximos da sua residência. Isso já é um bom passo. E quer dizer, em vez de dar o dinheiro ao miúdo para o transporte, poderá servir para comprar um livro, para comprar um... Porque nós temos muitos atletas na qual as famílias são desfavorecidas, e nós temos que estar próximo desses atletas. É aí que seguiriam grandes atletas. Muito bem. Quem na altura, como jogador no ativo, causava grandes dificuldades a nível nacional para defender ou mesmo para atacar? Que eu tinha grandes dificuldades. Tinha passado por este jogador, e vice-versa, quando ele estivesse a atacar, o avô tinha dificuldades em defendê-lo? Eu tive grandes dificuldades no início, quando eu tinha grandes dificuldades em defender o Paulo. Primeiro porque o Paulo era um jogador mais alto do que eu, e o Paulo era um jogador que tinha um corpo superior ao meu. Então eu tinha grandes dificuldades em defender o Paulo. E é um outro jogador que eu também tinha dificuldades em defendê-lo, que era o Garcia, porque também devido ao corpo dele, nós até acabávamos por trocar, eu e o Vítor, porque o Vítor acaba por ser mais alto do que ele, e defensivamente o Vítor é muito forte. Agora, ofensivamente, eu muito sinceramente que não sabia, conforme diz o treinador Aníbal, tecnicamente falando, não existia um jogador como eu. Mas pronto, eu compreendo o ponto de vista dele. Não é, mas eu tinha uma habilidade que é muito natural e aperfeiçoada com o trabalho. E mesmo que tu fores habilidoso, mesmo que tu tens um dom, e se não trabalhares, aquele dom acaba por ficar ali. E eu acompanhei uma entrevista do Cristiano Ronaldo que ele diz a mesma coisa. Tu podes ter o dom, se não trabalhares bem este dom, nunca vais ter sucesso. Então o trabalho é que me faltou para ter esse sucesso. Pois é, coach, de facto existem pessoas que admiram-me como pessoa, não só como desportista. Nós fomos à procura, eles foram tecendo algumas palavras a favor do coach, queremos ouvir. Por favor, vamos ver a VT. Eu conheci Benjamin Avô no Petro de Luanda. Eu passava por aqueles arredores e de repente, não sei o que deu, eu entrei para o campo do Petro. Entrei para lá e fiquei a ver o jogo. De repente espantou-me eu a ver alguém, e o que atraiu foi a altura que ele tem e as pernas arqueadas, que ele sempre lhe suportou aquele corpo, a ver o que o Benjamin Avô fazia. E falar do Benjamin Avô dentro do campo é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque o Benjamin Avô, por mim, foi um dos melhores bases. Foi alguém que soube fazer leitura em momentos que a sua equipa precisava, em momentos que a nossa seleção precisava. O Benjamin Avô foi sempre um jogador coletivo. Foi sempre daqueles jogadores que conseguiu fazer jogar a equipa e nos momentos decisivos ele poder jogar. E é um exemplo. Nós devemos ir buscar do Benjamin Avô aquilo o que ele tem de bom. Benjamin Avô é humano, Benjamin Avô é uma pessoa fácil de lidar, é uma pessoa que, se alguém que tem alguma dúvida quanto àquilo que ele sabe fazer bem, que é o basquetebol e a posição de base, chegar-se a ele e pedir.
Benjamin avô, ajuda-me com a tua dificuldade em fazer isso e fazer aquilo. Ele vai ajudar. Vamos levar o Benjamin avô, vamos trabalhar com o Benjamin avô. As equipes têm que formar pessoas nessa posição. Nós nesse momento temos o Davis dessa posição. É a posição 1. Nós vimos agora, Benjamin avô foi e os outros também foram. Não houve continuidade naquilo que é o projeto. E nós temos que começar a ver agora o projeto. Porque a nível da África, ainda em tempos de Benjamin avô, fomos sempre os melhores e conseguimos sempre fazer aquilo que é o nosso trabalho de casa. Benjamin avô, todo o teu lado, sempre à disposição, toda e qualquer situação, naquilo que eu puder ajudar, que eu puder reunir mais pessoas que te conhecem, que sabem aquilo que você fez, não sei o que essa Angola toda sabe o que Benjamin avô fez. Nós estamos do teu lado, Benjamin avô. Muito obrigado, paz contigo, que Deus te dê a mais anos de vida. Benjamin avô, um abraço, one love. Só tenho que agradecer as palavras do jovem. E é uma coisa que me tocou muito. O que ele disse, que eu fora, eu sou a mesma pessoa que era dentro do campo. E eu disse há bocado que eu sou capaz de ver os problemas dos outros e não os meus. E é o que acontece na sociedade. As pessoas que me conhecem, que lidam comigo no dia a dia, e eu recebo elogios permanentemente por causa disto. Mas é o meu caráter, é a minha forma de estar. Eu desde então sempre fui assim. Eu acho que tenho uma... E quem fala muito sobre isso é a minha esposa. E ela diz que eu sei o meu pai nesse aspecto. E só devo agradecer o depoimento do jovem. Muito bem. Falou na esposa, pronto, é um homem de família. Como é que é, até que ponto os filhos seguem essas pesadas do pai? Tem algum filho que também está a jogar basquetebol? Sim, eu tenho um filho que neste momento está a jogar no Interclube. Ele, depois de ter vindo da formação que ele foi fazer nos Estados Unidos, era a aposta que eu tinha que fazer. E mais uma vez eu tive que abdicar de muitas coisas por causa dele e da família. E quando chegou, fez a primeira época no Petro de Luanda e eu fui treinador dele. Conseguiu ganhar um campeonato nacional e um campeonato africano de clubes. Mas eu achei que não seria bom ele estar na minha equipa, ele, meu filho, na minha equipa, e eu sendo o treinador adjunto. Quem é o teu filho? As pessoas querem saber. Chama-se Delcio Ricardo Conhamba. E por acaso é um jovem com potencial e não seria bom eu sendo o treinador adjunto. Qual é a posição que joga o seu filho já agora? Ele joga 02 e 03. E neste momento está no Inter, é atleta do Sr. Raul Duarte. E depois o resto a gente vê o que é que vai acontecer durante a época. Vamos só ver a surpresa que temos para ti, por favor. Roda a VT. Para descrever o meu pai, levaria horas, né? Mas numa palavra curta eu diria que ele é humano, ele é uma pessoa muito humana. Tem muita sensibilidade aos outros, então isso faz dele alguém especial. Acho que uma lenda, não havia outra palavra para substituir isso, porque realmente os feitos dele falam por si e acho que o nome dele haverá de ficar por Angola por muitos e muitos anos. Eu confesso que ele é um excelente profissional quando diz respeito a isso, porque ele escolheu ser treinador, porque ele realmente tem jeito, tem amor pela coisa e tem um instinto muito forte para o basquete. Exemplo disso são alguns jogadores que ele já formou, como o Gerson Duquesne, Joaquim Pedro, Childe Bundão, Abubakar. Então, esses jogadores, de certa forma, mostram o trabalho que, de certa forma, ele contribuiu. E ele gosta de trabalhar com crianças, com miúdos. E acredito que ainda vai formar mais jogadores, porque ele realmente tem jeito para a coisa. Agora, mais do que nunca, que estou mais adulto, nós temos uma amizade muito forte agora. E ele contribui sempre com toques pequenos, detalhes, uma visão clínica que só ele, como treinador e como excelente jogador, pode ver. E eu estou sempre disposto a acatar, seja aspectos defensivos, ofensivos, coisas simples, qualquer coisa possível que possa me ajudar a melhorar, eu estou sempre disposto a ouvir e ele contribui muito. Ele é alguém muito especial para mim.
continue a ser esse ser humano que ele é e que não saia do seu caráter e que procure melhorar ainda mais um pouco, porque apesar da idade, nós sempre temos coisas a melhorar e ele tem ainda muito a contribuir para essa Angola. Ricardo, não é, coach? Projeto. Realmente ele falou o que falou, não é? Realmente é muito meu grande amigo. Agora já adulto, nós os dois compreendemos. Para nós termos sucesso na vida, temos que nos juntar, temos que ser nós. E isto é que me dá forças de eu continuar a fazer o meu trabalho, não só dentro da quadra, também fora, sensibilizando as pessoas que o ser humano precisa de carinho, precisa de afeto. Então, isto hoje nós estamos a perder. Pois é, coach Benjamin Avô, por tudo o que fez pelo basquetebol e vem fazendo, nós, o programa Na Quadra com as Estrelas, oferecemos este galardão de mérito ao coach. Muito obrigado por tudo que fez e tem feito pelo basquetebol. Eu devo agradecer a homenagem que me está a ser feita neste momento e devo agradecer às pessoas que aqui estão, que tiveram o tempo suficiente para me ouvir e falar um pouco da minha história, que a história ainda é muito longa. Só devo agradecer e devo agradecer também pelo facto de estarem preocupados com aquilo que é a imagem do nosso basquetebol e falar dos ícones do basquetebol. Eu já não tenho palavras, só devo agradecer. Obrigado. Okay. Coach, e para além disso temos também aqui esta t-shirt, que é também uma prenda para o coach. Obrigado. E agora mesmo para terminar, coach, qual é a palavra que deixa, visto que o basquetebol hoje atravessa uma situação difícil? O que é que tem a dizer sobre isto? Eu penso, e sempre tenho dito às pessoas, nós não podemos falar de basquetebol como estivéssemos a falar nas relotes ou não. Falar de basquetebol é como se nós estivéssemos aqui a abordar o assunto do basquetebol. Então, os fazedores de basquete não fiquem com receio de falar do que é que se está a passar, de que caminho é que temos que seguir. Eu penso que cada um de nós tem uma opinião a dar sobre o caminho que a gente tem que seguir. E acredito que se todos nós sentamos à mesma mesa, nós vamos à busca da mística que a gente perdeu com o basquetebol. Era só esse conselho que eu tinha que dar. Muito obrigado, coach Avô. Muito obrigado. Obrigado. Pois é. Chegamos ao fim do nosso programa. Foi essa conversa boa com Benjamin Avô. Muito obrigado e até a próxima.